Que alegria poder estar... Irmãos, eu confesso para vocês, eu gostava da outra igreja. Mas essa aqui não tem coluna aqui, né? Aqui não tem coluna física, só tem colunas espirituais. Você sabia que eu e você somos uma coluna na casa de Deus? Eu e você somos uma coluna na casa de Deus. Quem é que mexe com construção? Tem alguém? Mexe com construção? Ronim, vai fazer uma coluna numa casa. Você já viu uma coluna ficar vazia? Coluna tem que ser... Então olha para quem está do lado. É hoje que Deus quer te encher. Coluna traz sustentação. Né? Não é que Deus precisa da minha vida e da sua vida para Ele fazer as coisas. Não, mas Ele nos levantou para esse tempo, para esse lugar, para que sermos uma coluna na casa dEle. Amém, queridos? Glória a Deus. Tem colunas aqui essa noite ou não? Oh, aleluias. Antes de nós ministrarmos a palavra, eu quero levantar um clamor aqui. Há umas 2 semanas atrás, uma irmã da intercessão, ela havia compartilhado algo. A gente vinha orando por uma situação e ela veio compartilhando algo assim que veio realmente assim, bem de encontro que nós estávamos vivendo. Vocês perceberam de uns tempos para cá como aumentou gripe, influenza, HN1, pessoas com problemas de pneumonia, problemas pulmonares, respiratórios? Coloca para mim o Salmo 91, verso 3, por gentileza. Olha só. Salmo 91, verso 3. Nós vamos levantar um clamor, nós vamos declarar primeiro sobre a nossa casa, sobre a cidade, sobre os hospitais e postos de saúde, clínicas. Nós vamos declarar em nome de Jesus algo nessa noite. Amém? Salmo 91, versículo 3. Olha o que a Bíblia fala. Fala que o Senhor vai nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quem já ouviu falar essa palavra peste perniciosa? Alguém já ouviu falar? Já leu na Bíblia? Sabe o que significa peste perniciosa? Se você pegar a palavra peste, né, aqui nessa tradução, que é versão transformada, fala... essa tradução aí, oh glória, que benção. Peste perniciosa. No original, a palavra peste, ela traz o sentido de uma praga, de uma doença. E a palavra perniciosa, no texto original, traz o sentido de destruição. Então, queridos, no ano de 2020, nós vivemos uma situação de Covid. Passado algum tempo depois, vivendo situação onde gripe, queridos, hoje quando as pessoas falam assim, está com Covid, a pessoa não sente nem nada. Esses tempos teve pessoas lá no período do congresso, teve pessoas que não puderam participar, estava com Covid. Você teve algum sintoma? Não tive nada. Hoje, gripe está afetando muito mais, né? Então, coisas que no passado, quando o pessoal falava, estou com gripe, era uma coisa como agora não. Se tornou uma situação que ele tem pessoas que cara, estou com gripe, não posso fazer nada, não posso, sabe? E os sintomas no corpo têm sido muito mais agressivos, né? Então, nós vamos orar, queridos, em favor da nossa cidade, em favor do nosso estado, sabe? E já declarar que a nossa casa é um lugar de bênção, que não vai ter atuação de peste perniciosa. Quem está entendendo? Se você está entendendo, se coloque de pé e vamos levantar esse clamor agora. Em nome de Jesus, vamos declarar, não vai ter atuação de peste perniciosa na nossa cidade. Às vezes tem pessoas que falam assim, mas orar, graças a Deus em casa está todo mundo com saúde, então ore para que continue. Em nome de Jesus, queridos, amém? Senhor nosso Deus, como igreja, nós estamos aqui declarando, pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus, que toda estrutura de peste perniciosa não vai prevalecer contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra a igreja do Senhor, contra esta cidade, Pai, contra o Mato Grosso do Sul. Nenhuma estrutura de peste perniciosa vai agir nos hospitais, nos postos de saúde, nas clínicas, ó Pai. Nós declaramos às pessoas que estão sendo afligidas agora com essas enfermidades, ó Pai. Meu Deus, em nome de elas sejam visitadas pelo Teu poder, elas sejam visitadas com cura. Senhor, que um bálsamo que vem do trono do Senhor venha sobre elas trazendo cura. Nós repreendemos problemas respiratórios, pulmonares, ó Pai. Pessoas que têm, meu Deus, sendo atacadas com pontada de pneumonia. Nós declaramos,
Pai, bronquite caia por terra, gripe caia por terra, seja qual for a especificação de gripe, não vai prevalecer. Que o sangue de Jesus seja aspergido e caia por terra toda a estrutura de peste perniciosa, toda a estrutura de enfermidade caia por terra, e que o poder de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, se manifeste onde houver uma pessoa enferma. E nós já declaramos: leitos vazios e pessoas curadas, leitos vazios e pessoas curadas, hospitais sendo visitados, os profissionais de saúde que estão acometidos de doenças, Pai, cura eles também, Pai, cura a família deles também, abençoa cada um, Pai, e nós declaramos essa igreja abençoada, guardada no Senhor, os lares aqui representados, guardados e abençoados pelo Senhor, em o nome de Jesus. E a igreja diz: amém, queridos? Pode se assentar. Quando você estiver orando, continue declarando: a minha cidade, o bairro onde eu moro, né, os hospitais, continue declarando em nome de Jesus o agir, o trabalhar do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ouvir uma palavra, irmãos. Há uns dias atrás, fazia uns dias que eu queria, né, passar um dia aqui com os nossos pastores. Em janeiro eu tive aqui, eu fiquei ali na casa dos nossos pastores, né, o Elmar e a Hebe. E eu sei que quando eu fui embora, né, eu deixei um vazio naquele lugar, principalmente na geladeira e no armário. E eu fiquei até constrangido, tão bem tratado que eu fui. Daí chega aqui, a gente é muito bem tratado, muito bem, meu Deus do céu. E eu queria ter esse momento também com o nosso pastor Jean e Deise, né? Um momento muito precioso. Estou desde sexta fiquei ali no pastor Alfredo, ontem ali no pastor Cido, né? Nós tivemos uma ministração com casais, e a esposa está pregando hoje, né? A gente sai, mas eu tenho alguém que está dando suporte, né? Ministrando a palavra, os filhos também crescendo, né? Envolvidos na obra. Minha filha, ela juntamente com outra irmã cuida de jovens, né? Meu menino toca, né, violão, e eu estou vendo que eu estou ficando, Deus está me levando muito para o ministério de canto, né? Ficar no canto da igreja, só intercedendo, porque os filhos estão tudo trabalhando, servindo, né? Então assim, tem sido assim dias assim muito especiais, grandes batalhas, mas em compensação a gente tem visto o agir de Deus. Nós estamos vendo muitas pessoas sendo despertadas. E uma coisa que eu tenho percebido, queridos, que às vezes, isso de forma geral, dentro da igreja, a gente percebe duas igrejas dentro de uma igreja. De forma geral. A gente convive com pastores, né? Participo de conselho de pastores na minha cidade, tenho pastores do Conesul, tem a confederação de igreja, que nós somos a nossa associação de igreja que a gente participa. Então a gente sempre está envolvido. E a gente vai conversar com os pastores, são quase todos unânimes. Às vezes duas igrejas dentro de uma igreja. Tem a igreja que anseia, a igreja de Atos 2 anseia por um derramado espírito, que clama, né? Que enquanto não está acontecendo esse avivamento coletivo, eles entenderam: eu quero viver então um avivamento individual, eu quero buscar Deus, eu quero ser incendiado. Porque vamos falar a verdade, às vezes você está perto de uma pessoa que ela está incendiada, é uma benção, né, irmão? Você está meio assim, você é incendiado também. Mas em compensação, tem uns crentes tão frio, que você sentar perto deles, você pega pneumonia. De tão gelado que é, pelo amor de Deus. Né? Aí, e eles vão falar assim: não, que a Bíblia mandou eu ser frio ou é ser quente. Então eu escolhi ser frio. Escolha ser quente. Tem incendiários aqui essa noite? Não, vocês não entenderam. Tem incendiários aqui essa noite? Sabe o que o incendiário faz? Eu falo lá em Mambá, ele toca fogo na caixa d'água, irmão. Incendiário toca fogo na caixa d'água, não tem tempo ruim não. E então, queridos, essa igreja dessa pessoa que ela quer mais de Jesus, ela quer servir o Senhor, quer servir os irmãos, ela quer manifestar Jesus, mas em compensação tem a igreja de Mateus 24:12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor está se esfriando. Perde o amor para com Deus. Estar na casa do Senhor, o Salmo 122 não existe mais na Bíblia da pessoa. Alegrei-me quando me disseram: ai, que fardo, tem que ir para o culto hoje. Irmão, tem dia, vamos falar a verdade, tem aquele dia que você vai arrastando as perninhas mesmo. Mas você vai, porque se você não aguenta ir andando, vai rolando, mas vai. Né? Tem dia, mas a pessoa viver assim, né? Então o amor para com Deus, o amor para com o próximo, vai se esfriando. Então eu quero profetizar.
Nós não vamos viver. Tem muitos locais. Esses dias eu conversava com pastores, né? Cara, minha igreja tem 300 pessoas. Marca uma reunião de oração, vai 10 pessoas. A igreja tem 2.000 pessoas. Marca a reunião de oração, 50 pessoas. Gente, sabe o que Deus ministrou no meu coração? Igrejas legais têm muita adesão, mas pouca conversão. E eu profetizo, nós não vamos ser uma igreja legal. Nós vamos ser uma igreja que vai dar destino para as pessoas ir morar no céu. Nós não estamos aqui nos púlpitos, irmãos, para ensinar as pessoas a se dar bem, mas é para dar destino para ela chegar no céu. Você quer se dar bem na terra ou quer morar no céu? Amém. Glória a Deus. Então, a palavra que eu quero trazer essa noite, o tema é arrependei-vos, raça de víboras. Não, estou brincando, irmão. Calma, gente, ô louco, meu Deus. Calma, não. Não. Coloca para mim, fazendo favor, meu querido filho. É tudo, esses meus filhos, eu lembro. Gente, quando a Marli, a mãe do Oliver, ia na igreja, né? Os meninos pequenininhos, sem dente, ramelento, chegavam lá na igreja. Hoje uns homens tudo bonito, é chique, né? Nossa, que benção, viu? A gente fica feliz, viu? O texto base, eu vou colocar primeiro o tema da ministração. Vocês conseguem enxergar? Eu vou contar até 3. Eu queria desafiar você a ler esse tema. Por que eu quero desafiar você? Porque quando a gente vê, você vai ter uma captação mais ou menos. Quando você lê e fala, você vai captar muito mais. Então, vamos lá? 1, 2, 3. Qual casa eu quero ser? Você sabia que nós somos uma casa espiritual? 1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios 6,19 fala que nós somos templo do Espírito Santo. Mas, além do individual sermos uma casa de Deus, todo mundo aqui também tem uma casa onde você mora, né? Ou tem alguém que não mora? Bispo, eu não moro em nenhum lugar, eu ando na rua. A gente tem um lugar que a gente mora. Então, essa palavra se aplica no pessoal, tá? Bate assim no teu coração. É a minha vida como casa de Deus. E também casa física, família. Amém? E, irmãos, há uns anos atrás, eu fui muito confrontado. O que eu estou pregando para vocês foi algo que Deus me confrontou. Algo que Deus me arrebentou, irmãos. Que tipo de casa eu estou sendo? Que tipo de casa eu quero ser? A casa... Cadê o tema aqui? Deixa eu pedir, pô. A casa de Abinadab? Ou uma casa de Obed-edom? Então nós vamos aprender o que foi a casa de Abinadab e o que foi a casa de Obed-edom. Amém? Quantos estão dispostos a aprender? Então eu tenho uma boa notícia para te dar. Hoje você não vai ouvir uma pregação de autoajuda. Mas eu creio que vai ser uma pregação de ajuda do alto. Ajuda do alto para a gente poder, a cada dia, nos alinhar aos propósitos de Deus. Você quer ouvir pregação de autoajuda, você tem que procurar os coaches. Agora, se você quer ter ajuda do alto, você vai ter pastores aqui que estão conectados com Deus, que vai trazer a palavra do Senhor, que vai fazer a diferença na tua vida. Vai trazer a palavra à tua vida, por isso que a Bíblia fala, vai passar o céu e a terra, mas a palavra não vai passar. Amém, queridos? O texto base que nós vamos ler, está lá deixa eu colocar meu óculos aqui. Ei, irmãos, a gente vai chegando à idade, 50 anos. Você riu porque não parece, né? Parece que tem 70, né? Trabalhei muito tempo em carvoaria, por isso que eu fiquei assim, bem desgastado. Mas, semana passada, né, pastor? Semana passada... comprei remédio para memória, mas parei de tomar porque esqueci de tomar. Aí, fiz 50 anos. Ei, Cassiano, hein? Meu Deus do céu. Cassiano, eu lembro quando eu cheguei em Amambai, né? Magrinho, irmãos. Quando ventava, eu segurava no poste para não sair voando. E com isso, quando eu colocava pedra no bolso para não dar aqueles ventos que vem assim. Hoje, só Jesus na causa. Pasto tá bom, né? Olha o que a Bíblia fala. 1 Samuel 7, verso 1 e 2.
1 Samuel 7, verso 1 e 2, eu acho que até vai ter aqui, eu até coloquei, né? Mas você pode estar acompanhando aí na tua Bíblia. João 5,39 fala, examinai as escrituras, porque são delas que de mim testificam, né? Então você pode examinar aí, tá bom? 1 Samuel 7, verso 1 e 2. Está escrito, então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro. E consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim. E tantos dias se passaram. E chegaram a quanto tempo aí que está escrito na tua Bíblia? Quanto tempo ficou a arca na casa de Abinadab? Quanto tempo ficou a arca? Não esqueça desse tempo. 20 anos ficou a arca na casa de Abinadab. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Tá? Olha esse texto. Só para você entender, a arca ela tinha sido levada pelos filisteus. Os filhos de Samuel, né, já não faziam o que era... Desculpa, os filhos de Eli, né, não faziam o que era correto. E aí acabou acontecendo que os filisteus tomaram a arca, levaram a arca, a Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 5, para o templo de Dagom. Chega lá, eles colocaram a arca, né, ali, junto ali da imagem de Dagom, e de repente no outro dia a imagem de Dagom está caída, prostrada diante da arca. A arca, queridos, o que acontecia? Ela tinha sua metragem ali, né, 44,4, um côvado, né, era um côvado de largura por 2 de comprimento, né. A arca, dentro dela, tinha a vara de Arão, as tábuas dos 10 mandamentos e o pote de maná. E a arca, aquele caixotinho, ela tinha um simbolismo muito especial. Ela simbolizava o quê? A presença de Deus. Então, aonde estava a arca? Ali representava o quê? A presença do Senhor estava presente. Então, repete comigo assim, a arca era a presença de Deus. Mas por que a arca foi capturada, o povo levando ela? Porque não trataram da maneira que ela deveria ser tratada. Ao invés de reconhecer que era a presença de Deus, chegou um momento que eles tinham como um amuleto. Já viu aquele tipo de pessoa que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, no 23, em casa? A Bíblia está até a folha amarela, mas a Bíblia só está ali, mas nunca lê. Apenas como um objeto religioso. E na época, o povo de Israel fez isso, e acabaram perdendo a arca. Mas no tempo de Dagom, Dagom se prostrou. Levantaram ele, no outro dia chega lá, está prostrado, quebrou as mãos, quebrou tudo lá. Eu sei que chegou um momento que Deus começou a ferir o povo com tumores. E eles entenderam, essa arca não pode ficar aqui não. Essa arca do Deus de Israel não pode ficar aqui. E mandaram a arca embora. Leva. Ainda deram até oferta para o povo de Israel. Vamos ressarcir o povo, porque nós tiramos a arca deles. Gente, eu fico imaginando, até o povo inimigo reconhecia o poder, né? Era a presença do Senhor. E o povo de Deus perdeu porque não tiveram esse entendimento. Irmão, eu falo para você, às vezes tem pessoas que não é crente, acredita mais na oração do pastor do que um crente dentro da igreja. Não está diferente hoje, nos dias de hoje não, viu? A pessoa lá não está dormindo à noite, escutando os barulhos em casa. Vamos chamar um pastor para vir aqui. Às vezes o irmão que está na igreja tanto tempo ali, seu pastor ora, jejua, clama, mas nem dá crédito. Graças a Deus isso não acontece aqui, amém? Vocês não entenderam. Amém? Então, queridos. E essa arca, então, ela vai e de repente ela para onde? Na casa de Abinadab. Por 20 anos. E se a gente... Agora, vamos fazer um paralelo. Primeiro ela ficou 20 anos. Agora, essa arca... Vamos lá para 1 Crônicas, o capítulo 13. O que acontece? Davi, quando ele é ungido rei sobre todo Israel, ele fala assim, nós precisamos trazer a arca para Jerusalém. Aquela festa, aquela celebração. 1 Crônicas 13, verso 13 e 14. 1 Crônicas 13, verso 13 e 14. Então, 20 anos na casa de Abinadab. Davi vai buscar a arca. E ele não obedece os preceitos de Deus, que a arca, ninguém poderia tocar na arca.
E a arca tinha que ser levada nos ombros dos homens, né? Ela tinha argola dos seus lados, colocava-se uma vara e os sacerdotes traziam a arca no ombro. Davi teve uma ideia da terra, não foi do céu. O que ele pensa? Vamos preparar um carro de boi novo, porque Deus merece o melhor, né? Novo. E quiseram trazer a arca em cima do carro de boi, mas a ordem, tanto lá em Êxodo, Deuteronômio, Levíticos, traziam referências que a arca não podia ser levada daquela maneira. Mas ele quis fazer do jeito dele. Repete comigo assim: todas as vezes que eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu vou me dar mal. Aí o que acontece? Eles estão vindo com a arca, os bois tropeçam, e um filho de Abinadab. Quantos anos ficou a arca na casa de Abinadab? Um filho, chamado Uzá, que viu a arca durante 20 anos. Quando ele percebe que os bois tropeçaram, sabe o que ele faz? Ele corre e ele tenta segurar a arca. Mas a ordem do Senhor é que a arca jamais podia ser tocada. E quando ele toca, a Bíblia fala que o Senhor o fulminou. Repete comigo assim: Deus não está interessado em boas intenções. Ele quer obediência. Às vezes tem pessoa falando: Deus conhece a intenção do meu coração. Por isso que ele fala em Jeremias 17:9 que o coração do homem é corrupto e enganoso. Então, Deus conhece a minha intenção. Irmão, Deus não lida com intenção. Ele quer obediência. O Uzá teve boa intenção, mas foi desobediente, morreu. Aí o que acontece? Davi vê aquela situação, então eles param. Opa, peraí. Não está legal. Nós precisamos fazer do jeito certo. Vamos fazer do jeito certo agora. É mais difícil, mas vai funcionar. Jeito certo, irmão, envolve sacrifício. Às vezes vai envolver muitas renúncias, mas dá certo. Funciona. Então, quando eles estão trazendo a arca para Jerusalém, a Bíblia fala lá em 1 Crônicas 13, verso 13 e 14. Está ali. Diz assim: pelo que Davi, deixa eu ver, vou seguir nessa tradução aqui, tá? Por isso Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom. Quanto tempo? Quanto tempo? 3 meses. Na casa de Obed-edom, 3 meses. Na casa de Abinadab, quanto tempo? Tá, 3 meses ficou na casa de Obed-edom. O que aconteceu na casa de Obed-edom? Três meses que ficou, o que aconteceu na casa dele? Tudo que ele tinha foi abençoado. Você não vai ver menção a respeito de Abinadab. Só fala que as pessoas iam ver a arca. Por que na casa de 20 anos, você não vê muita coisa acontecer? Muito pelo contrário, perdeu até o filho dele. E na casa do outro, 3 meses, tudo que ele tinha foi abençoado. Deus fez coisas extraordinárias. Era a mesma arca. Por que na casa de um funciona, na casa de outro não? Porque se tivesse funcionado na casa de Abinadab, seu filho não teria morrido. Isso aqui, irmãos, Deus me pegou. Deus me pegou. Que tipo de casa? Que tipo de família eu estou sendo? Família de Abinadab ou família de Obed-edom? Sabe, irmãos, e o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração. Na casa de Abinadab, eu coloquei uns tópicos aqui. Eu gosto de, para as pessoas, tem gente que marca, que anota, né? Então, na casa de Abinadab, o que nós aprendemos? Aprendemos que na casa dele, nós não podemos perder a reverência. A arca passa a ser apenas um objeto na casa de Obed-edom. Primeiro, desce ali. Nós não podemos perder a reverência pela presença de Deus. Queridos, a presença de Deus é algo tão maravilhoso na nossa vida. E quando um homem ou uma mulher perde a reverência, sabe o que acaba acontecendo, queridos? Ela deixa de ser importante. Quando a gente perde a reverência pela palavra,
deixa de ser importante, a gente não quer ler mais. Quando a igreja do Senhor, que é o lugar que Ele nos fez para a gente congregar, quando ela deixa de ser importante, eu falo uma coisa lá na nossa igreja, eu falo principalmente para os homens. Tem homem aqui essa noite? Opa, tem 3, né? Tem homem aqui essa noite? Opa, E para as mulheres, vou aproveitar o gancho aqui. A igreja, quando passa a ser opcional para os pais, se torna irrelevante para os filhos. Se torna irrelevante para os filhos. Então, queridos, na casa de Abinadab, a arca perdeu, que simbolizava a presença de Deus, perdeu, eles não tiveram a reverência. Deixou de ser importante. Se familiarizaram tanto, que o filho dele foi lá tocar na arca quando ela estava caindo. Amados, as coisas espirituais, nós temos que lidar e tratar com toda a reverência, queridos. Toda a reverência. Sabe outra coisa que a gente aprende na casa de Abinadab? Segundo, peço para mim fazendo um favor, não torne a presença de Deus irrelevante. Né? Irrelevante. Irrelevante é algo sem importância, sem valor. Né? Às vezes eu fico imaginando, ontem eu estava, sexta-feira eu estava pregando numa igreja, e o pastor cobrando, as pessoas vinham, né, tal, e eu enfrento algo também lá em Amambai, eu estava conversando com eles, falando para eles, por exemplo, a nossa cidade é uma cidade pequena, e às vezes tem pessoas que chegam atrasadas no culto. Eu vou pregar lá em Londrina, na nossa igreja em Londrina, irmãos, a cidade grande, você não vê gente chegando atrasada no culto. A pessoa está numa cidade, tem que sair meia hora, 40 minutos antes. Está numa cidade pequena em Amambai, sai 2 minutos antes. Só que esses 2 minutos, tem um semáforo na cidade, vocês acreditam? Está lá, vocês podem tirar foto. Eu queria tirar foto para mostrar para vocês. Tem um prédio. E está dando confusão em Itacuru, 60 quilômetros. Estão querendo derrubar o prédio de Amambai, porque está fazendo muita sombra em Itacuru. Só Jesus na causa. Brincadeira, irmão. Então, queridos, aí o que acontece? Por que marca a audiência com o juiz? Chega atrasado? Não chega. Vai fazer o Enem? Chega atrasado? Não chega. Vai pegar o avião? Quantas horas? Tem que chegar 1h30, 2 horas antes. Vai no cinema? Ninguém chega atrasado no cinema. Eu quero pegar até o trailer. Mas com as coisas de Deus, salvo, às vezes a pessoa estava trabalhando, às vezes saiu de casa, tem um problema no pneu, às vezes estava para sair, chegou alguém. Às vezes pode acontecer, irmãos. Vamos ser realistas. Mas tem gente, irmão, que está tão acostumada a chegar atrasado. Se você marca uma oração, nós temos uma oração, a primeira semana, a semana de oração, 6 da manhã, 6h10, 6h05. Eu cheguei 6h01, mas já estou atrasado. Não, a oração vai ser meio-dia. Chega atrasado. Vai ser 7h, chega atrasado. Meia-noite. Chegou, não tem mais argumento. Então, queridos, por que às vezes para as coisas de Deus, né, a gente passa a ser meio irrelevante, a gente não dá aquele valor, e para outras coisas a gente dá? Cara, nós estávamos semana passada, semana de oração na igreja. Eu chegava na igreja às 5h30 da manhã, eu passo praticamente quase na frente de 2 academias. Eles não chegam atrasados na academia, queridos. Não chega. Eu passava na frente das pessoas, já estavam lá. Glória a Deus. Tem que cuidar do corpo mesmo. Mas por que para ir para a casa do Senhor é uma dificuldade? É uma luta. Então, queridos, que nós possamos ter toda a reverência, né? Então, e às vezes, queridos, a gente dá mais ênfase para coisas dessa terra do que para a presença de Deus. Você quer ver só um exemplo? Como que é as coisas? Esquece teu celular no lugar. Você fica louco sem ter o celular. Mas fica um dia sem orar. Tem gente que nem liga. Passa semana. Eita, essa semana eu nem orei. Nem sente falta. Alguma coisa está errada, irmãos. A gente quer ser uma casa de Obed-Edom. Tudo que tinha quer ser abençoado, mas estamos vendo como casa de Abinadab. Então, queridos, que nós possamos
ter essa compreensão. Deus, traz essa clareza, traz esse entendimento à minha vida. Eu quero tratar com reverência a tua presença, né? Terceiro, não trate a presença de Deus como algo comum. Amados, a gente nunca pode perder a nossa paixão pela presença do Senhor. Às vezes tem pessoas que acham, paixão é o que acaba. Um dos sentidos da palavra paixão é aquilo que arrebata. Sabe, você vê um coração incendiado, apaixonado pela presença do Senhor, queridos. Amados, eu venho nessa igreja, o momento de adoração aqui é algo tão fantástico, irmãos. Algo tão fantástico, o momento que você sente o céu aberto. Nunca perca, sabe, esse fervor, sabe, esse desejo, cara, eu quero tocar a presença do Senhor. Eu não vou trocar a presença de Deus, eu não vou trocar, ir para o culto, para qualquer outra coisa, eu não vou trocar. Cara, eu me lembro, havia um general, ele foi um homem muito reconhecido pelo seu trabalho, na época, se não me engano, na Guerra do Vietnã, sabe? Então era uma pessoa que chamava General Harvard, um homem assim muito bem respeitado e muito bem conceituado. E um dia o presidente dos Estados Unidos mandou para ele, desculpa, não foi na Vietnã, foi na Segunda Guerra. E o que aconteceu? O presidente dos Estados Unidos mandou um telegrama para ele, falando assim: general, terça-feira eu quero ter um tempo, vamos jantar junto. Ele recebeu aquele telegrama, ele olhou, aí ele pediu para o seu subordinado: manda um outro telegrama para o presidente. Presidente, é possível ser na quarta? Porque na terça-feira tem uma reunião de oração na minha igreja. Para alguns é fanatismo. Para outros é pessoas que o coração queima pelo desejo de estar na presença, de se encher de Deus. Tantos anos a gente está falando do Harvard, por uma atitude que ele teve. E o que vão falar de nós? De alguém que amava a presença? Ou que não estava nem aí? E falo uma coisa para vocês, nós que fazemos a obra, e quem faz a obra de Deus, o pior nível de carnalidade é fazer a obra de Deus sem a presença de Deus. Um homem e uma mulher, bispo, é possível fazer a obra de Deus sem a presença? É? E a Bíblia fala em Mateus 7, verso 23 a seguir, que essas pessoas que fizeram a obra de Deus sem a presença de Deus, eles vão até falar: Senhor, eu expulsei demônio no teu nome, eu curei no teu nome, eu profetizei no teu nome. Sabe o que o Senhor vai falar? Não te conheço. Eu não tive com você. Quem está entendendo? Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia ou aiuiuia? Então, queridos, que nós possamos valorizar, sabe, essa presença. Aí nós olhamos para a casa de Obed-Edom. Sabe o que nós aprendemos na casa de Obed-Edom? Vamos agora para a segunda parte, né? Em primeiro lugar, a casa de Obed-Edom. Vamos lá? Oh, glória a Deus. Pode descer, pode isso. Descendo. Aí está subindo, né? Aí vai descendo. Isso. Pode mais um. A arca é tratada como devia ser tratada. Aí pronto, pode mais um. Primeiro, só priorizo o que tem importância. Por que na casa de Obed-Edom as coisas funcionam, eles foram abençoados? Eles priorizaram a presença de Deus. Porque aquilo era importante. Era importante. Irmãos, os princípios espirituais. Por exemplo, bispo, como que hoje eu atraio a presença de Deus? Chacoalha quem está lá e fala assim: você quer saber como você atrai a presença de Deus? Chacoalha assim: quer aprender como você atrai a presença de Deus? Irmãos, adorando. Adoração, queridos. Adoração, ela não tem que ser, vamos cantar 2, 3 louvores só para preencher o espaço do culto. Não. A adoração é um tempo, queridos, que nós devemos ter toda a reverência. A Bíblia
vou se ajoelhar, eu vou orar, vou ler um versículo, vou orar, vou ter um momento de oração. A gente dorme tarde, preso nas redes sociais, acorda atrasado, aí vai enfrentar o dia a dia, tem batalhas terríveis, sabe? Obrigado, filho. O dia a dia, com as suas batalhas ali, com menos oração. Qual é o resultado no final do dia? Está todo mundo morto, cansado. Vamos ser realistas. Vamos ser realistas. Hoje, quem ora mais do que orava há 15 anos atrás? Bispo, eu oro mais hoje. Quem ora menos do que 15 anos atrás? A gente ora menos, irmãos. Vamos ser realistas. Falo de forma geral. Então, que nós possamos, a oração, ela manifesta a presença de Deus na nossa vida. Eu estou adorando, eu estou orando, eu estou lendo a palavra. Quando eu paro para ler a Bíblia, irmãos, a presença de Deus, ela começa a me encher, a palavra vai me tocando. São princípios, irmãos. Então, na nossa vida, que nós temos o quê? Peraí, isso é importante na minha vida. Você nunca vai priorizar o que não é importante. Por que às vezes uma pessoa que nunca vai numa academia, recebe um diagnóstico lá, ou você vai fazer exercício físico, você vai ter um infarto. Opa, peraí, minha saúde é importante. Levou um esfrega ali, agora tem que ir. Aí começa aí, porque entendeu? Que é importante, você vai morrer. Então, queridos, que nós possamos priorizar o que é importante para nós. E o que é importante é o nosso relacionamento com Deus. Não troque teu relacionamento com Deus por nada. Por nada, por nenhum prazer dessa vida. Não troque, queridos. Segundo, buscar se encher da presença de Deus não pode ser um fardo. Não pode, queridos. Né? A presença de Deus, sabe, ela gera um prazer nas nossas vidas. Como eu falei, né? Pode acontecer, às vezes aquele dia que você está muito cansado, que eu falo para você, tem dia, irmão, tem dia, que a minha vontade nem é para a igreja. Hoje eu queria ficar aqui e dar uma descansada. Mas é aquele dia que a minha carne mais está gritando para mim ficar em casa, aí que eu vou. Parece, sabe aquele dia assim, que você não tem nem força, parece que Deus te pega, a tua carne não oferece nenhuma resistência, vem aquela presença, te renova, é uma palavra que você ouve ali, que Deus te toca, que Deus te pega. Então o dia que a tua carne menos quiser vir pegar, aí você tem que vir. Eu vou, porque Deus tem coisa grande para a minha vida. Então, e eu creio, irmão, se nós vamos viver esse tempo na nossa vida, nós vamos ter esse tempo. Cara, eu quero estar com você. Nós temos tem um rapaz ele havia se batizado numa igreja, se afastou, e esse rapaz, a vida toda, ele viveu situação, praticamente 30 anos da vida dele, envolvido com droga. E ele estava dando um testemunho numa célula de homens, né, compartilhando toda a situação dele, até que chegou um momento que ele acabou tendo uma overdose, e ele foi levado, o bombeiro foi buscar na casa dele, foi levado quase como morto. E lá no hospital ele teve uma experiência, ele contando para nós na célula, falei isso porque ele tornou público ali, né? É onde ele falou assim que uma hora parece que ele saía do corpo dele. E ele viu o corpo dele assim naquela maca lá, os enfermeiros, o médico ali. E de repente ele via um homem de branco assim, e mostrava para ele assim, olha lá embaixo, tá vendo aquele fogo? Eu estou te dando a última chance, porque senão você vai para aquele lugar. Ele saiu do hospital. Naquele domingo ele foi para a igreja, a gente pregando, fiz um apelo, quem quer entregar a vida para Jesus, quem quer se reconciliar, ele se reconciliou, já está indo para 2 meses. Irmãos, esse homem tem uma fome pela presença de Deus, e vai na oração de manhã, bispo, eu posso chegar na igreja mais cedo, para mim, ver se é alguma coisa que eu posso fazer, que eu possa ajudar, né? Nós estamos trabalhando lá com os voluntários, né, na igreja, bispo, eu não sou membro ainda, mas eu posso ser voluntário, vem cara, não perde uma célula. Aí ele está conversando com outro irmão, vamos abrir uma célula na sexta, eu não tenho nada para fazer na sexta, vamos abrir uma célula, vamos, sabe? Aí eu conversava com ele essa semana, e sabe o que ele começou a fazer semana passada? Ele estava fazendo, falou, eu quero ser pastor. Começou a fazer o seminário teológico pela internet, né? Eu quero ser pastor, eu quero, sabe? Então eu olhava para ele e falava assim, querido, o que você está vivendo, nós, cristãos, a gente nunca podia perder isso. Esse fogo desse primeiro amor. A gente nunca podia perder isso.
Sabe, essa essência, esse desejo de estar servindo a Deus, de servir pessoas, sabe, de buscar ao Senhor. Se você deixar, ele quer ficar dentro, sabe, ele quer ficar... Aí tem pessoa que fala assim, eu já passei por isso, hoje eu já sou mais maduro. Você já apodreceu, filho, você nem está percebendo. Está cheirando até mal. E eu creio, irmãos, que nós vamos voltar àquele desejo, cara, vai ter reunião de oração, nós vamos para a reunião de oração, nós vamos para o culto, cara, eu quero chamar alguém, porque aquilo que Deus está derramando na minha vida não pode ficar só para mim, eu quero compartilhar com outras pessoas. Você vai dizer, seu coração vai queimar tanto, sabe, pela presença do Senhor, você vai, puxa, meus amigos, as pessoas que eu conheço, eu quero que eles experimentem essa presença que transforma, que restaura, que cura. Quem está entendendo? Então, querido, nós vamos viver. A casa de Obed-Edom nos arremete a esse tipo de gente que, sabe, que começa a se encher com a presença de Deus, e a presença já não é mais fardo na vida da pessoa. Que tem que ir, porque eu sou obrigado. Tem um cântico, né? Quem já pisou no santo do santo, não consegue viver em outro lugar. Se a gente, irmão, não liga mais para o santo do santo, de repente nós nunca pisamos. De repente tem cristão, irmão, que acha que está pegando fogo, mas na realidade ele convive com alguém que está incendiado, e o calor de quem está incendiado só aquece ele um pouco e ele acha que está pegando fogo. Eu creio em nome de Jesus. Nós vamos viver incendiados pelo Senhor, pela presença dEle, de falar do amor dEle, de manifestar a glória dEle, queridos. Vai voltar, de repente tem pessoas, bispo, da minha caminhada eu perdi isso, bispo. E... glória, perdeu até o som, mas já voltou. Então, queridos, nós vamos voltar isso aí. Mas para voltar, primeiro passo, eu reconheço. Eu preciso voltar a esse primeiro amor. Apocalipse 2, verso 4. Sabe o que o Senhor falou para aquela igreja? Olha, vai colocar ali para nós, Apocalipse 2, verso 4. O Senhor falou assim, eu tenho, porém, contra vocês o seguinte, irmãos, é Deus falando para aquela igreja, eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. Será que hoje o Senhor falaria para nós assim, eu tenho algo a teu favor? Ou Ele falaria, eu tenho algo contra você? Eu quero ouvir Deus falando para mim, eu tenho algo a teu favor. Você continua queimando de amor por mim. E eu creio que essa igreja, nós vamos ouvir isso, irmãos. Eu e você, nós vamos ouvir o Senhor falando, eu vejo que você está queimando de amor por mim. E terceiro lugar, queridos, ter a arca, ou seja, a presença, é uma das maiores expressões de gratidão. Teve um louvor aqui que você começou a falar muito de gratidão. Querido, você carregar essa presença é uma das formas de você dizer assim, eu carrego essa presença porque eu sou muito grato a Deus, por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele vai fazer. Irmãos, a gente não merecia nada. Tem gente, irmão, que é tão autossuficiente. Quero dizer para você, se você acha que você é muito bom, muito boa, deixa o Senhor tirar o ar de você. Acordou pela manhã, você vai ficar 3 minutos sem ar. Acabou. Nós não somos nada. E a gente acha que é alguma coisa. Nós estamos nessa terra pela misericórdia do Senhor, queridos. E nós estamos nessa terra para cumprir o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Então, quando eu busco ter essa presença, eu busco manifestar essa presença, estou dizendo assim, Senhor, eu sou grato, porque o Senhor me resgatou do lamaçal do pecado. O Senhor, mesmo com as minhas imperfeições, me amou, está trabalhando na minha vida, está me lapidando. Queridos, quantas situações Deus usa para nos lapidar. Estamos sendo preparados para um dia morar no céu. Então, queridos, que nós possamos ter esse nível de gratidão e nos encher a cada dia mais e mais com essa presença, carregando a arca, né? Agora, quando eu sou ingrato, irmão, a marca de um homem ingrato, de uma mulher ingrata, é reclamar de tudo. Hoje eu não vou na igreja porque está muito frio. Hoje eu não vou fazer tal coisa porque eu estou muito cansado. Sempre está reclamando. Sempre está reclamando. Reclama de todo mundo.
Reclama do marido. Graças a Deus que as irmãs aqui não é assim, né? Ninguém, nenhuma irmã. As irmãs aqui não é assim. E os homens também não reclamam das suas mulheres, né? Os homens acordam assim, obrigado, porque o Senhor colocou uma companheira que me ajuda. Mulheres sábias, que edificam a sua casa. Mulheres que cuidam dos filhos, cuidam do marido. O marido que ama a mulher como Cristo ama a igreja. Tem marido que quer cobrar submissão da mulher. Se você nem se submete a Deus, você vai cobrar o quê? Quer cobrar submissão da mulher, mas você não submete a Deus aos propósitos de Deus? É contraditório, né? Mas eu creio que aqui tem homens que se submetem a Deus. Oh. Homens que eu me submeto à vontade de Deus, ao governo de Deus, ao chamado de Deus. Eu sou sacerdote, eu não terceirizo o meu chamado de sacerdote. Eu que vou conduzir minha família para a presença do Senhor, fazer a obra de Deus, é a minha missão. Eu sou o cabeça da minha casa. Tem homens que são cabeça aqui na sua casa? Então olhe para quem está, você é o cabeção da tua casa, velho. Toma atento aí em nome de Jesus. Então, queridos, que nós venhamos ter essa gratidão de carregar a presença do Senhor, né? Jamais ficar reclamando. Irmãos, em nome de Jesus, ao invés de você ficar reclamando da tua igreja, interceda pela tua igreja. Pessoa que reclama, que murmura, sabe o que significa a palavra reclamação, murmuração? Sabe qual é um conceito que eu tenho para gente que murmura e reclama? É dar glória para o diabo. Quando você começa a reclamar da tua igreja, murmurar contra a tua igreja, você tem que falar para a pessoa certa. Quem que é o pastor da igreja? Pastor, isso. Aí beleza. Mas reclama para um, reclama para outro. Você está se juntando ao ministério de intercessão do inferno. Qual o ministério de intercessão? É o ministério do céu ou do inferno? Hoje eu estou no ministério do inferno, porque eu só fico malhando. Não, vai mudar isso aí. Eu sou tão grato a Deus, eu carrego a presença dEle e eu sou grato. Quando tem culto, obrigado porque eu tenho culto. Quando vai entregar o dízimo, obrigado, Senhor, porque eu posso entregar o dízimo, porque eu tenho um trabalho. Oh, meu Deus, hoje, esse mês tem que entregar um dízimo de tantos R$1.000. Oh, meu Deus. Não, você vai voltar, você quer devolver menos? Então você vai ganhar menos, então. Mas eu profetizo que vai ter pessoas aqui. Você lembra uma vez lá em Mumbai? As pessoas, os dízimos por mês, vocês vão entregar R$20.000 de dízimo por mês. Quem falou? Em nome de Jesus, irmão. 20 mil, onde já se viu? Então tá bom, continua entregando 200, ganhando 2.000 por mês, já que não quer. Quando alguém falar isso, irmão, você vai entregar 20 mil. Senhor, obrigado, porque eu vou ganhar 200 mil por mês. Agora, ganhar não é só pensar em você, mas para você continuar promovendo o reino, para continuar abençoando pessoas. Porque um homem ou mulher que tem a presença de Deus, ele não pensa só em si mesmo. Ele pensa no coletivo. Lá na oração do Pai Nosso, você não vai ver assim, o pão meu de cada dia. Não é singular, é o pão nosso. Homem e mulher de Deus que carrega a presença do Senhor, até quando ele é muito abençoado, opa, eu quero compartilhar com os meus irmãos. Eu tenho essa gratidão. Deus me deu, eu quero poder servir e abençoar pessoas. Quem está entendendo? Casa de Abinadab, casa de Obed-edom. As duas tiveram a arca. Mas por que em um, tudo que ele tinha foi abençoado? O outro não faz uma menção. Perdeu até um filho. Qual casa eu estou sendo, ou qual casa eu quero ser?